A Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. E muitos vão procurar, irmão, bater nessa porta. Abre a porta, queremos entrar. E a igreja já não vai mais estar aqui, irmão. A igreja já não vai mais estar aqui. O mundo fizeram as suas escolhas. E a gente vê nesse relato que a gente fez a leitura, irmão, nesta noite, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, recapitulando alguns versículos, diz assim, versículo 22: Então ele, pela terceira vez, lhe disse: Mas que mal fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grande grito, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais, dos sacerdotes, redobravam. Então Pilato julgou que deveria fazer o que eles pediam, e soltou-lhe o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu louvo a Deus por o Senhor nesta noite. Ele nos concedeu esta oportunidade, esse trabalho de Santa Ceia, onde a Bíblia diz que Pilato, ele entregou Jesus na mão do povo. Pilato, ele teve uma revelação que Deus ali inquietou a sua esposa em sonho, disse para ele: olha, não toca na mão desse justo, porque eu tive uma revelação, tá certo? Não faz nada contra esse justo. Foi o que Pilato fez? Deixou o povo julgar. E o povo, Pilato preferiu, soltar Jesus, mas a pressão de querer crucificar Jesus, de matar Jesus, de exterminar esta palavra que ele estava trazendo para a sociedade, fosse exterminada. E disse que Pilato ali lavou as suas mãos, entregou ao povo e os sacerdócios, que ali também estava junto, gritando, fazendo pressão. Não era só o povo, era também a cúpula, irmão, a cúpula que representava a Deus aqui na terra. Os homens sacerdotes que ofereciam a Deus estavam ali fazendo motim para matar, destruir ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que Jesus, ele precisava passar por esse calvário. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele foi desprezado, ele foi ofendido, ele foi chamado de Beelzebul. Por quê, irmãos? Porque fazia maravilhas. Jesus, a Bíblia diz que certa vez ele disse: eu não vim trazer a paz, mas sim espada. Louvado seja o nome do Senhor. Trazer justiça, em outras palavras. E Jesus, irmãos, ele submeteu como um cordeiro levado ao matadouro, e não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Interessante, naquela época, Pilato e Herodes não se comunicavam. Pilato, rei da Judéia, Herodes, rei da Judéia, e Pilato ali, irmãos, ele estava ali, irmãos, representando o Império Romano. E ali, irmãos, o rei, ele tem que submeter
parar a Roma. Tinha coisa que era da lei, resolvia pelo sacerdote, resolvia pelo pessoal da cúpula judaica, né? Um dos tais pessoas de grande conhecimento de eloquência era Caifás, que também estava no julgamento do Senhor Jesus. Tentou, irmão, pegar Jesus em várias situações, em mentira, e levantar, irmão, um falso testemunho contra a pessoa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo que ele estava blasfemando contra Deus, dizendo que esse Jesus ia derribar o templo, mas no terceiro dia ele levantaria esse templo em 3 vezes, em 3 dias, onde passou décadas para esse templo ser levantado. E a maior afronta, irmão, foi porque Jesus, irmãos, colocaram que ele estava blasfemando contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, a gente vê que Jesus, irmãos, ele não abriu a sua boca diante de Herodes, diante dos seus acusadores. Jesus Cristo, ele submeteu a passar por esse processo, irmão, de Calvário. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E a gente vê que o inferno, irmão, ele começa a fazer, irmãos, amizade. Herodes não se dava muito bem com Pilatos, porque tinha que se reportar, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, tinha que se reportar a Pilatos, louvado seja o nome do Senhor, e não gostava, mas que quando foi para julgar, a Bíblia diz que os dois ali começaram a se falar, quebrou aquela barreira, que um se comunicava com o outro, começava ali a fazer alianças, como está no versículo 12 assim: e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois tantos andavam em inimizade um com o outro. E a gente vê que o inferno, irmão, ele começa a fazer, irmão, aliados, aleluia, para querer destruir o propósito, para querer destruir o plano de Deus. Mas é interessante que Jesus não se acovardou. Jesus, irmão, ele submeteu o sacrifício. Jesus, ele submeteu as afrontas, aleluia, e trazendo por dia de hoje, quantas pessoas têm se acovardado diante de Deus, deixaram a sua cruz, porque estava sendo perseguida no trabalho, deixaram a sua cruz, porque estava sendo perseguida, porque estava prestes para receber uma promoção, e com medo de ser alguém descobrir que ela era crente, para que ele pudesse ali ser uma barreira, de ela não crescer, de ela ali não subir na carreira empresarial. Quantas pessoas, irmãos, deixaram Jesus porque alguém chegou e disse: olha, aqui a empresa está crescendo, querendo que vocês cresçam junto com ela, mas para crescer você tem que deixar esse negócio de Jesus para lá. Aqui eu não quero culto ecumênico, eu não quero palavra nenhuma, eu não quero culto de crente aqui, tá certo? E muitas vezes essas pessoas deixaram a fé em Cristo Jesus pelo cargo, pela oportunidade, pela uma promoção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, irmão, que Jesus, ele submeteu em morrer em morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus estava diante de Pilatos, juntamente com Barrabás, e Pilatos perguntou: quem quer que eu solte? A Bíblia diz que o povo em si, juntamente com os sacerdócios, pessoas que faziam parte da cúpula para julgar ali Israel, ali estava recebendo incentivo para dizer: solta Barrabás, crucifica
Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu estou vendo, irmãos, Jesus naquele momento, ele de pé olhando para aquela multidão, o seu coração sangrando, Senhor, seu coração sangrando por dentro, pelo aquele desprezo, diante de toda a benevolência que ele tem feito diante daquela multidão. Muitos que estavam ali, irmãos, receberam o milagre da parte do Senhor. Muitos foram ali, irmão, curados. Muitos foram alcançados, mas naquele momento não tiveram força de prosseguir, de manter a sua convicção, a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente observa, irmãos, que Jesus, ele submeteu. Jesus, ele foi levado. Jesus foi levado antes de carregar aquela cruz. Ele foi chicoteado pelos romanos, cerca de 39 a 40 chicotadas. Jesus venceu. A primeira etapa ali foi de sair dali vivo. Louvado seja o nome do Senhor. O que seria de mim, o que seria de você se Jesus não se levantasse a cabeça, não saísse de pé daquela situação? Primeira etapa, Jesus venceu, foi a dor. Jesus suportou a dor. Parece que eu estou vendo, irmãos, aquele chumbo entrando na sua carne, o osso seco cortando, né, no seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. A angústia, aquele momento, irmão, tremendo que Jesus passou, sofrimento terrível. Louvado seja o nome do Senhor, por amor a mim e por amor a você. E hoje estamos aqui, nesse trabalho de Santa Ceia, e o sacrifício dele está, irmão, foi levantado nesta noite. Aleluia. Onde ele disse: onde estiver reunido, comei deste pão, bebei deste vinho, celebrai a minha Santa Ceia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente nunca pudesse se esquecer, irmão, o amor de Jesus, por amor às nossas vidas. Esse amor foi um amor inesgotável, irmão, um amor incomparável, irmão, que ele nos cedeu, ele nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz que Deus amou, Deus enviou seu Filho Jesus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesta noite, você, meu irmão, você, minha irmã, que vai comer deste pão, que vai beber deste cálice, louvado seja o nome do Senhor. Coma com alegria, beba com alegria, e crendo que quando você comer desse pão, vai representar o corpo, a carne do nosso Cordeiro, que foi ali imaculado, que foi ali crucificado por amor a mim e por amor a você. Quando você comer deste pão, você vai receber força. Deus vai te dar força para você perseverar. Quando você beber deste cálice, o suco da néctar de uva, representando o sangue de Jesus, ele vai queimar as enfermidades, ele vai curar as enfermidades, ele vai restaurar a tua saúde. Por isso estamos aqui, em memória dele, tudo para ele. Os louvores que foi entoado nesta noite, tudo para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. E esta igreja tem compromisso, irmão, desde os ensaios. Os ensaios têm compromisso de ensaiar o melhor para Jesus. E nesta noite foi cantado o trono branco. Louvado seja o nome do Senhor. E a honra e a glória é dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,